Bem, de início quero desejar boas-vindas e pedir desculpas pela possível interferência sonora nessa nossa gravação. Mas acredito que não ocorrerá, e se ocorrer, será algo que não comprometerá o vídeo. Resolvi começar a ministrar aulas de neuropsiquiatria analítica gratuitamente aqui pelo programa. Caso alguém ou as pessoas que queiram obter certificação, entrem em contato comigo pelo site da revista Substractum, e eu estarei passando as informações para a certificação. O site é www.revistasubstractum.com.br. E essas pessoas que entrarem em contato para obterem a certificação receberão também todo o material do curso. Na verdade, serão vários cursos, e essas pessoas receberão o material digitalizado e com as respectivas referências ao conteúdo desses materiais. Tá ok? Bom, vamos começar a primeira fase dessas aulas sob o título A Verdadeira Origem da Psicanálise. Eu escrevi algo aqui para vocês e a primeira parte dessa nossa fase tem o título de A Importância de Franz Brentano na Vida de Sigmund Freud. Diz assim: sendo a psicanálise o eixo da neuropsiquiatria analítica, iniciamos as aulas investigando sobre a origem da psicanálise, pois, geralmente, fala-se muito em Jean-Martin Charcot e Joseph Breuer, ambos médicos, como principais influenciadores de Sigmund Freud no que refere-se à estruturação da psicanálise. Porém, observando tanta interconexão de conceitos psicanalíticos com conceitos filosóficos, é importante levantar a possibilidade de serem esses conceitos filosóficos as principais influências à psicanálise, anteriores à relação de Freud com os referidos médicos. Sabe-se que Freud, algumas vezes, disse não ter sofrido influência da filosofia para a estruturação da psicanálise. Posteriormente, iremos analisar esses motivos, os motivos pelos quais Freud tomou essa postura, esse posicionamento, né? Até porque registros biográficos demonstram o contrário a essa informação, a essa declaração de Freud. Já na infância, Freud teve contato com a filosofia, sendo, porém, seu contato direto, sistemático e, consequentemente, consistente, ocorrido a partir das conferências e cursos ministrados pelo alemão Franz Brentano, psicólogo de linha empirista e professor de filosofia, especializado em Aristóteles. Aliás, Brentano é considerado um grande filósofo da modernidade. Freud estava inscrito na Faculdade de Medicina em Viena e passou a frequentar assiduamente as reuniões de leituras filosóficas mantidas por Brentano. Reuniões que, aliás, eram facultativas, isto é, não faziam parte da matriz curricular imposta a Freud para a sua formação. Freud assistia de livre vontade às referidas aulas, e Brentano veio a se tornar como que um guru para o jovem Freud em sua iniciação no pensamento especulativo. Não lhe bastando os concorridos seminários de Brentano, em 1875, Freud começou a frequentar um curso de lógica aristotélica. E por indicação de Brentano, Freud teve contato direto também com as teorias filosóficas de Stuart Mill e indiretamente com o filósofo Platão. A dedicação do jovem Freud à filosofia era tanta que pensou em redigir uma espécie de ABCD filosófico, uma introdução bem organizada com o intuito
de iniciar sua noiva, Martha Bernas, no pensamento filosófico. A especulação filosófica tornou-se o principal instrumento de Freud para a construção, de modo mais lúcido possível, de seus próprios conceitos e, consequentemente, para a estruturação do contexto teórico clínico que veio a receber o nome de psicanálise. A segunda parte dessa nossa fase de aulas é intitulada A relação entre Freud e textos de Nietzsche. Diz assim: outra coisa que demonstra a estreita relação de Freud com a filosofia se constata em suas citações ao filósofo Nietzsche, por exemplo. Freud afirmou ter evitado Nietzsche, ler Nietzsche, buscando não ser influenciado fortemente para a formulação de suas teorias, confessando, inclusive, a sua admiração por Nietzsche, cujos insights, segundo declarações do próprio Freud, muitas vezes foram confirmados pelos resultados do trabalho com a psicanálise. Encontramos ainda citações diretas ao referido filósofo em obras do próprio Freud, como o caso Scherber. Nessa obra, Freud menciona o hino intitulado Antes do Nascer do Sol, hino que pode ser lido no livro de Nietzsche, intitulado Assim Falou Zaratustra. Nesse trecho, aliás, Freud escreve que o hino o fez recordar uma situação de uma paciente sua, que havia perdido o pai na infância e que situava o pai em tudo, no contexto grandioso, sublime da natureza. E esse sentimento de grandiosidade, de situar a grandiosidade da natureza, no contexto existencial, Freud captou no referido poema de Nietzsche. Em uma nota de rodapé, Freud chega a chamar a atenção para o fato de Nietzsche também ter perdido o pai em sua infância. Ou melhor, ter envolvimento com seu pai apenas na infância. Em outra obra de Freud, sob o título Psicopatologia da Vida Cotidiana, este faz uma referência direta a Nietzsche, citando o aforismo 68 do livro de Nietzsche, intitulado Além do Bem e do Mal. E Freud diz assim, citando o livro, a citação do livro diz: eu fiz isso, diz-me a memória. Eu não posso ter feito isso, diz meu orgulho, e permanece inflexível. Por fim, a memória cede. Palavras de Nietzsche, citadas por Freud. Ao fazer referência a esse aforismo, Freud demonstra que algumas ideias da psicanálise, nesse caso, a repressão ou o recalque, já haviam sido antecipadas por outros filósofos e poetas, como Nietzsche, para o qual, por exemplo, o esquecimento deve ser uma força ativa, funcionando como uma espécie de sentinela do ordenamento psíquico, uma espécie de sentinela da estrutura de significados do indivíduo. Assim via Nietzsche essa questão da memória, do esquecimento. No artigo intitulado
alguns tipos de caráter encontrados nas práticas psicanalíticas. Freud, no final da sessão intitulada Criminosos por Sentimento de Culpa, relata que um amigo lhe chamou a atenção para o fato de que o criminoso por sentimento de culpa já era do conhecimento de Nietzsche. E Freud escreve o seguinte, nesse artigo. No discurso de Zaratustra sobre o pálido criminoso, vislumbramos a pré-existência do sentimento de culpa e o recurso ao ato para sua racionalização. Outra referência de Sigmund Freud a Nietzsche encontramos no capítulo 10 do texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. Um texto de Freud, uma obra de Freud. E Freud faz comparação entre o que chamou de o pai da horda primeva e o super-homem nietzschiano. E Freud diz o seguinte: no princípio da história humana, ele, o pai prímivo, era o super-homem que Nietzsche aguardava para o futuro somente. Então, o pai da horda primeva, ou primitiva, primeira, era aquilo que Nietzsche esperava para o futuro, o super-homem. Assim, entendeu Freud. Então, Freud fez várias citações a Nietzsche e a outros filósofos, como Aristóteles, em seu livro A Interpretação dos Sonhos, porque Aristóteles foi um dos primeiros a estudar a questão dos sonhos e faz referência a outros filósofos poetas, também relacionando a questão da interpretação dos sonhos e outras questões da psicanálise. Bem, aqui a gente termina essa primeira fase que fala sobre a verdadeira origem da psicanálise.